Paz, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Já quero pedir para você, comente algo aí, me ajude aí a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Comente aí seu nome, de onde você está ouvindo. Deixa aí o seu like para me ajudar, tá bom? Quero agradecer a todos aqueles que têm se achegado e agradecido pelos estudos. Muito obrigado, tá? E como eu falei, aqui o objetivo nosso é apenas ler as escrituras de forma guiada, tá bom? Não quero aqui tomar decisões precipitadas, induzir você a decisões precipitadas, apenas ler as escrituras e te ajudar você a ouvir a vontade de Deus para a sua vida, beleza? Na última leitura, nós lemos João, capítulo 6, versículo 52. E de tão poderoso que foi, nós ficamos somente no 52. Mas lembrando, ainda estamos aqui falando em João capítulo 6, o contexto é pão, tá? Vou repetir isso para que você sempre exercite essa questão. O contexto é pão e nós temos que respeitar o contexto, tá? Então Jesus sempre aqui vai falar de pão, beleza? Ok, tô ajeitando aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Perfeito. Então vamos lá para o versículo 52, para nós só recapitularmos. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos, tá bom? Então veja bem, aqui Jesus, lembrando, ele acabou falando aqui para comerem da sua carne, né? E as pessoas ficaram ofendidas com isso. Por que ficaram ofendidas? Porque ele estava dizendo para as pessoas comer da sua carne e era algo inimaginável judeu comer carne humana. Eles não comiam nem carne de porco, tá? Quanto mais de carne humana, beleza? Então vamos seguir. Jesus, então, eles perguntaram como pode esse homem oferecer para nós aí comer da sua carne, certo? E eu estava explicando para vocês o cuidado que nós temos que ter quanto à interpretação correta daquilo que Jesus quer dizer, tá bom? Eles se perderam aqui. Eles levaram o que Jesus disse de forma literal, tá? Então vamos lá, versículo 53, Jesus lhe diz: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmo. Pronto, aí Jesus ele bateu o martelo e falou: ó, se vocês não comer da carne, não beber do sangue, vocês não vão ter vida em si mesmo, tá? Bom, então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Primeira coisa, se vocês quiserem crescer, se vocês quiserem, se vocês, deixa eu ajeitar aqui, beleza? Se vocês quiserem crescer, se vocês quiserem ter uma vida com Deus, vocês vão precisar de uma coisa: comer da minha carne e beber do meu sangue, tá? Bom, isso significa, já expliquei para vocês, Jesus não está falando isso de forma literal, ele está falando de comunhão com ele. Se não tiver comunhão com ele, você não vai ter vida em si mesmo. Bom, qual é a forma então de ter comunhão com Jesus? Bebendo do seu sangue, tá? Ou seja, participando da comunhão com Cristo, tá? Lembrando que eu não estou falando necessariamente da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento dele, mas não estou falando, então o dia que você faltar da ceia, você não vai ter comunhão. Nada disso, tá? Mas ele está falando aqui, ó, se você não tiver comunhão comigo, você não vai ter vida em si mesmo, tá? Se você quiser crescimento espiritual, você precisa participar da comunhão comigo. Então, veja bem, vamos aqui pegar então que não é possível a pessoa ter vida em si mesmo, ok? Aqui então nós temos um alerta para as pessoas que não, primeiro, para aquelas que não querem ter comunhão com Jesus, não querem os ensinamentos de Jesus, não querem a vontade de Jesus. Elas querem servir a qualquer outra entidade, qualquer outra religião, mas elas não querem ir para Jesus. Elas seguem o ensinamento de Buda, de filósofo, qualquer outra religião. Mas eles falam: olha, eu não preciso de Jesus. Jesus está dizendo, não terá vida em si mesmo. Ninguém pode dar vida se não for o Filho do Homem, o Filho de Deus, tá? E ninguém pode ter vida em si mesmo.
Ninguém pode ter vida em si mesmo. Ele está dizendo, se vocês não fizerem isso, vocês vão ter vida em si mesmo. O homem, por si só, ele não tem vida em si mesmo, beleza? Nós não podemos esquecer disso. Outro ponto é, se eu não tenho comunhão com o Filho, eu também não tenho comunhão com a igreja, certo? Ou seja, porque Jesus, ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo, né? Isso é bíblico. Então, se eu não tenho comunhão com a igreja, eu também não tenho vida, ok? Eu preciso ter comunhão. Isso aqui fica como um alerta para nós. Não posso pensar que congregar em casa eu vou ter vida em mim mesmo, ok? Se você, por exemplo, pensar aí agora, olha, mas eu tô chateado, tô vivendo, eu tive muita decepção na fé, não quero ir na igreja, fui muito machucada. Eu quero dizer para você que eu sinto muito por isso, sinto muito, e quero encorajar você a você lembrar que em você mesmo você não vai ter vida. Fora do corpo você não vai ter vida. Membro fora do corpo ele apodrece e morre, tá bom? Então, ou seja, sem comunhão, quem não comer da carne e não beber do sangue, não tem vida em si mesmo, tá? Nós precisamos ser realistas quanto a essas questões. Às vezes as pessoas falam assim, não, fique em casa mesmo. Não é da vontade de Jesus isso, tá bom? Mas você não sabe o que eu passei. Eu te entendo, tá? Te entendo, respeito, mas nós ficamos aqui com a Escritura. Nosso objetivo aqui é a Escritura, tá? Outra coisa é, se eu tenho comunhão com Cristo, eu vou servir a igreja, eu vou servir a comunidade, eu vou servir as pessoas, tá bom? Eu digo a verdade, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo, tá? Veja então que basicamente o que Jesus está falando é comer aqui um alimento saudável, o pão verdadeiro que desce do céu, tá? Então nós não podemos abrir mão disso. Você não se alimentar desse pão, dessa carne e desse sangue, você não tem vida, beleza? Se nós olharmos aqui no versículo 54, ele vai dizer, todo aquele que come da minha carne, mais uma vez ele vai falar, todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. De que Jesus está falando aqui? Primeira coisa, que quem tem comunhão com ele, tá bom? Vamos então vamos aqui ler. Quem tem comunhão, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que é vida eterna? Às vezes as pessoas pensam assim, a vida eterna é nunca morrer. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. A condenação eterna também, muitos serão ressuscitados para a condenação eterna, tá bom? Tormento eterno, distância. Então, ou seja, tem pessoas que, bem entre aspas, elas vão viver mais para a tormenta, tá? Aqui Jesus está falando de vida eterna. E essa vida eterna é uma vida eterna em Cristo, em Deus. E o que seria isso aqui? É desfrutar da eternidade. Ou seja, você passa a desfrutar de viver eternamente com Deus, tá? Para Deus, desfrutando da eternidade. E esse desfrutar da eternidade é algo que somente Deus tem. Somente Deus é eterno. Somente Deus pode dar isso aqui, ó. Somente Deus, tá bom? Porque Ele é eterno. Deus, ele não tem começo e Deus, ele não tem fim. Ele é eterno. E ele vai dar ao homem a possibilidade de nunca morrer, viver eternamente. E o que é eterno? Se eu tirar 1000 anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. Se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. Certo? Eternidade não tem tempo. Eternidade não tem ciclos de anos, décadas, milênios. É eterno, tá bom? Então Jesus promete aqui a vida eterna. Outra coisa que nós precisamos nos atentar aqui é que, então, quem tem comunhão com ele passa a desfrutar de algo que nós não atentamos muito, que é de vida. Sozo, já ouviu falar essa palavra? Sozo, salvação? Nós passamos a ter vida eterna. Ou seja,
não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais vergonha, não vai ter mais medo, porque essas coisas se perderam quando o homem pecou, certo? Então, quem tem comunhão com Cristo vai desfrutar dessa bênção que é a vida eterna. Tá bom? Outra coisa que Jesus vai falar é: eu ressuscitarei no último dia. Esse último dia, nós já falamos aqui, significa então o dia da sua vinda, o dia do juízo final, o dia de findar das coisas. Ele vai ressuscitar e chamar você para morar com ele eternamente. Aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, disse Paulo, tá bom? Então veja bem, aqui então nós temos eternidade e aqui nós temos as últimas coisas, ou seja, Jesus falando, olha, no último dia, ou último dia, que é a sua vinda, ele vai ressuscitar essas pessoas, tá bom? Bom, esse dia também, em alguns lugares, vai ser chamado de Dia do Senhor, tá bom? Mas nós vamos falar isso com mais calma depois. Então veja, então quer dizer que se eu tiver comunhão com ele, quem beber da sua carne, quem comer da sua carne e beber do seu sangue vai ter vida eterna e ele vai ressuscitar no último dia, tá? Mas quem é que tem que comer e quem é que tem que beber? Repita comigo, eu preciso comer, eu preciso beber. Quem é que tem que ter comunhão com Deus? Quem é? Eu e você, tá bom? Você precisa ter essa comunhão. Todo aquele que come, todo aquele que aceita, todo aquele que... Ou seja, isso já é a pessoa, é você. Se você quiser desfrutar de vida eterna, ressurreição no último dia, você precisa ter comunhão com ele. Ah, mas eu posso então congregar em casa, eu posso, por exemplo, não ir mais na igreja, eu posso crer em Jesus no meu coração? Pode, quem vai julgar essas coisas é Jesus. Mas o que eu posso dizer para você é que talvez você está se enganando com esse discurso, tá bom? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Poder você pode, você não deve, tá bom? Você não deve porque é da vontade de Jesus que nós mantenhamos em comunhão. Perseverança dos santos, nós precisamos caminhar até o último dia, tá bom? Versículo 55 diz, pois a minha carne é verdadeira comida. Olha que legal, então quer dizer que a comunhão com Cristo, a carne dele, é uma verdadeira comida. Quer dizer que tem muitas pessoas comendo uma falsa comida por aí, certo? Essa comunhão com Cristo é uma verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Ok, tem pessoas procurando fast food por aí? Tem, mas não é saudável. Essa daqui é saudável, essa aqui é saudável, certo? Então nós precisamos olhar com mais atenção e entender que muitas pessoas estão comendo comida estragada, comida falsificada, comida enlatada e não é o evangelho de Jesus, não é a comunhão com ele. Tem pessoas que até experimentam das bênçãos de Deus, vão para a igreja, participam da ceia, fazem de tudo, mas eles não experimentam dessa comida, que é a verdadeira comida, tá bom? Então, ele é quem tem essa verdadeira comida, essa verdadeira bebida. Versículo 56 vai dizer, todo aquele que come da minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, quer dizer que a forma de permanecer é como? Comendo da carne e bebendo do sangue. Lembrando que eu não estou falando somente de ser do Senhor, eu estou falando de comunhão com Ele. Se eu mantenho a minha comunhão com Ele, eu permaneço nele. Se eu me distancio dele, se eu paro de comer de Cristo, comer da carne, beber do sangue, eu perco a minha caminhada com ele. Eu não permaneço nele. Então, se você é daquele crente que só come no domingo, lá na sua igreja, fique atento, porque você pode estar vacilante nisso aqui e não permanecendo em Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Você só permanece em Jesus no domingo, porque você só come no domingo.
Aqui você, ouvindo essa palavra comigo, você está comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Isso aqui, lembrando, nós não estamos falando de forma literal, estamos falando de comunhão, tá? Comunhão com Cristo. Então, se eu tenho comunhão com Ele, eu permaneço nele e Ele permanece em mim. Sabe aquelas pessoas que sentem vazio na alma e percebem que Deus está longe? Essas pessoas estão precisando de alimento verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que cantam assim, eu tenho saudade de Deus? Sabe aquelas músicas que falam, pai, senta aqui, estou com saudade, vem mais uma vez, faz outra vez. Não estou falando que você não pode cantar, mas veja bem, cuidado, porque se você está comendo dele e você tem comunhão com ele, você permanece nele e ele em você, tá bom? Permanece em mim e eu nele. Então quer dizer que se você fica aí declarando que você está com saudade, que Deus está longe, você percebe que Ele está longe, e essas músicas às vezes são até legais, a batida e tudo, você pode estar dizendo uma confissão errada, por quê? Todo aquele que come da carne e bebe do sangue permanece em mim ou nele. Não tem como sentir saudade se Ele está aqui comigo, certo? Se você está sentindo saudade, está faltando o quê? Alimento, tá bom? Aqui então, eu tenho unidade com Cristo. Como que eu tenho essa comunhão com Cristo? Veja bem, a forma em que nós temos a comunhão com Cristo, nós vamos falar um pouco mais à frente, está lá em João 14, onde Jesus começa a falar sobre a vinda do Espírito. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, certo? Ele habita em nós e permanece em nós. Então, logo, nós que estamos em Cristo, o Espírito Santo nos trata como morada. Então, para que eu aprenda mais sobre Deus e sobre a vontade de Deus, eu preciso aprender um pouco também sobre o Espírito Santo. Tá bom? Ok, vamos seguir então, versículo de número 57, da mesma forma como o Pai que vive, vamos lá, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Opa! Olha que palavra poderosa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então quer dizer que, vamos lá, talvez você entendeu errado o tempo todo. Você entendeu que se você for para Cristo, se você entregar sua vida, Deus ele vai viver por sua causa, né? Que Deus ele vai fazer tudo por você. Que Deus ele vai te dar tudo. Que Deus ele vai te entregar tudo. E aqui você descobre que não. Todo aquele que, da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, ou seja, ele vive por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Você está entendendo que a sua vida já não é mais sua, agora é de Jesus? Você está entendendo que você foi comprado por um alto preço e já estou crucificado com Cristo? Lembra daquele versículo? Gálatas capítulo 2, versículo 20? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, Paulo continua dizendo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que tanto me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo por causa dele. Lembra da música que você fica cantando, por exemplo, na igreja, dizendo aquela música... agora fugiu da mente, uma música muito famosa. Hoje, inclusive nós cantamos hoje, dia 17 de agosto de 2025, nós cantamos na nossa igreja, mas a música me fugiu da mente agora, tá? Mas nós dizemos muito que eu vivo para Ele, né? Eu vivo para Ele, estou dedicando a minha vida a Ele. Não vou lembrar agora, sou péssimo com música. Mas aqui você vê então que o objetivo é esse, viver por causa dele. Se você não vive por causa dele e pensa que ele vive por sua causa, tá errado, tá bom? Tá bom? É bom nós lermos isso aqui porque fica bem claro. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, tá vendo? As pessoas comeram e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre, vida eterna. Ele está aqui
Lembrando, agora eu vou te ensinar um conceito importante, tá? Agora não, eu vou te ensinar no próximo vídeo. Vou ler esse último versículo no próximo vídeo, para que você entenda um conceito interessante na Bíblia, tá? Vou deixar para ler esse versículo aqui no próximo, tá bom? Ó, se você chegou aqui até aqui, eu queria que você comentasse, ó, consegui chegar até aqui. Foram 20 minutos, tá? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu aprendi muito aqui, mas eu quero continuar com você nesse versículo aqui, ó. Talvez a gente leve pouco tempo, mas é interessante, tá bom? Mas se você chegou até aqui, comente aí pra mim, dizendo assim, ó, eu cheguei até aqui. Eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? É difícil as pessoas que começam e terminam, mas se você conseguiu, muito obrigado. Deixa o seu oi aí, seu amém, e eu fico feliz por isso. Até mais. Tchau, tchau.